Graça e paz, amada igreja. É uma grande alegria ter você aqui conosco, nos acompanhando e celebrando com a gente a Páscoa, a ressurreição de Cristo. Nossa programação especial já vai começar, mas antes nós temos alguns avisos importantes. Acompanhe agora o PIB+. Confira como vai funcionar a programação da PIB durante essa semana. De segunda a sexta, às 18 horas, temos a Bendita Hora de Oração, no Instagram, @PIB São Luís. Às segundas e sábados, temos as lives de oração às 20 horas, também no Instagram da PIB. Na terça-feira, o culto de oração acontece às 19h30 pelo Google Meet. No sábado, culto tinha às 16h30 pelo Google Meet e culto jovem às 18 horas pelo YouTube. E no domingo, culto infantil às 8 horas no YouTube. EBD às 9 horas, com a classe de História do Cristianismo pelo YouTube e as demais classes pelo Google Meet. E os cultos às 10h15 e 18 horas pelo YouTube. Você é nosso convidado especial para participar de todas as programações. É desconfortante ver nos noticiários ou no celular mesmo cenas como essa. Pessoas mostrando suas geladeiras vazias ou em gigantes filas à procura de emprego. Mais triste ainda é perceber que essa é uma realidade que está mais próxima de nós do que imaginamos. É hora de compartilhar o pão e cuidar das pessoas que estão precisando da nossa ajuda. Você pode fazer muito, mesmo tendo pouco para dar. Você pode orar pelas famílias, pode contribuir doando alimentos para a formação de cestas e pode contribuir também financeiramente para as contas que estão na descrição desse vídeo. Para saber mais informações, procure a Secretaria da Igreja ou a Irmã Isavane. Se você puder ajudar, faça. Compartilhe o pão e ajude o próximo. Confira agora quem são os aniversariantes da semana. Lindenberg Araújo Oliveira, James Dean Aires Castro, Lucimara Ferreira Alencar, Vivalda Pereira Guzmão, Adriana Furtado Baldez Mocelin, Irani Neves Sodré Nicásio, Maria de Lourdes Medeiros de Queiroz, Zaira Batista do Nascimento, Clarice Campos Almeida, Raíssa Vieira Martins Reis, Isavane Pereira Lourenço da Silva, Jaqueline Marinho Pereira, José Francisco Neves Júnior, Luana Gomes de Moraes, Marcos Gessé Santos de Noronha, Fares Grace Carvalho Lima, José Carvalho Brito Souza, Maria Marta da Cruz Silva, Silvana Bezerra da Silva Lindoso. Feliz aniversário a todos vocês! Que Deus os abençoe com saúde, paz e muitos anos de vida. O PIB+ fica por aqui. Siga a PIB São Luís nas redes sociais para acompanhar mais novidades. Tenha uma ótima semana e que Deus abençoe a sua vida. Como igreja, nós somos desafiados a demonstrar nossa confiança e fidelidade ao Senhor. E uma das formas de fazer isso é contribuindo para o reino de Deus, entendendo que a nossa confiança não está no dinheiro, mas no Senhor. Sua contribuição com dízimos e ofertas abençoa a igreja, aumenta o alcance de pessoas pelo Evangelho e ajuda quem precisa também. Num ato de amor ao próximo e fidelidade a Deus, nós convidamos você a entregar o seu dízimo e a sua oferta. Nesse momento, você pode contribuir fazendo transferência para as contas que estão aqui do lado no vídeo e aqui embaixo na descrição também. Não esqueça de enviar o comprovante para o WhatsApp da PIB. O número também está aqui no vídeo. Que Deus abençoe. Boa noite a todos. Hoje é uma data muito especial. E por que hoje é uma data especial? Porque hoje celebramos um dos momentos mais sublimes da humanidade. E por que esse momento é tão sublime, você deve estar a perguntar? Porque foram 3 dias que transformaram para sempre o mundo todo. Ah, mas por que esses 3 dias transformaram para sempre o mundo todo? Foi porque... Bom, para responder essa pergunta, vamos voltar um pouquinho no tempo. No tempo em que uma virgem estava prestes a dar à luz. É isso mesmo, você não ouviu errado.
Numa noite divinal, uma virgem chamada Maria estava prestes a dar à luz, a luz do mundo. Bem antes de todo o universo criar, bem antes do fôlego no homem soprar, falou o Senhor e desfez-se a escuridão. Esta é a história da luz. Os astros do céu ele pôs a brilhar, prenúncio da história mais bela que há. Pois lá em Belém seu fulgor fez raiar. Esta é a história da luz. Esta é a história da luz. Cristo é a luz, nossa esperança. Salvos das trevas, nós somos de graça. Venha, Senhor, tua luz faz raiar. Vem nos tocar e fazer-nos brilhar. Dá-nos a tua visão, nossos passos conduz, para vivermos as bênçãos da luz. Linda é a história que ouvimos contar, manjedoura, estrela e anjos no ar. Porém o melhor da história é Jesus, pois veio trazer-nos a luz. Esta é a história da luz. Ele é a luz, Cristo é a luz, nossa esperança. Salvos das trevas, nós somos de graça. Venha, Senhor, tua luz faz raiar. Vem nos tocar e fazer-nos brilhar. Dá-nos a tua visão, nossos passos conduz, para vivermos as bênçãos da luz. Cristo é a luz, nossa esperança. Salvos das trevas, nós somos de graça. Venha, Senhor, tua luz faz raiar. Vem nos tocar e fazer-nos brilhar. Cristo é a luz, nossa esperança. Salvos das trevas, nós somos de graça. Venha, Senhor, tua luz faz raiar. Vem nos tocar e fazer-nos brilhar. Dá-nos a tua visão, nossos passos conduz, para vivermos as bênçãos da luz. As bênçãos da luz. Esta é a história da luz. A história da luz. Uau! A luz que trouxe a existência ao mundo agora era dada aos homens. Uma promessa há tanto tempo esperada naquela noite divinal se cumpria numa manjedoura. Isso não é incrível? Incrível também foi a apresentação que teve naquela noite. Um coral de seletos cantores celestiais introduziu o espetáculo mais esperado pela humanidade para os pastores. Os pastores cantam no rebanho à noite, nos campos ao redor de Belém. E eis que veio um anjo trazendo a boa nova, já nasceu o Cristo Senhor. Milhares de anjos surgiram do céu, louvando a Deus, dizendo: glória, glória
Vamos a Belém ver o que o Senhor nos fez saber. Queriam encontrar o bebê. Acharam o menino como fora dito, numa manjedoura dormir. Prostrados ficaram perante o bebê, louvaram a Deus, dizendo: glória, glória, glória a Deus nas alturas, glória, glória, glória a Deus nas alturas e paz na terra, paz e paz na terra, paz e paz na terra aos homens, paz. In excelsis Deo, glória nas alturas, anjos cantam glórias a Deus. In excelsis Deo, glória nas alturas, anjos cantam glórias a Deus. In excelsis Deo, glória nas alturas, anjos cantam glórias a Deus. In excelsis Deo, glória nas alturas, anjos cantam glórias a Deus. In excelsis Deo, glória nas alturas, anjos cantam glórias a Deus. Glória, glória, glória a Deus nas alturas, glória, glória, glória a Deus nas alturas e paz na terra, paz e paz na terra, paz e paz aos homens, paz. In excelsis Deo, glória nas alturas, anjos cantam glórias a Deus. Glória a Deus nas maiores alturas! E a paz dos céus chegava envolto numa manjedoura. Os pastores não foram os únicos convidados privilegiados. Alguns sábios vindo do Oriente, estudando e lendo os sinais dos tempos, procuravam onde o Rei dos Reis estava, pois eles haviam visto a fulgurante estrela. Divinal fulgor, em Belém raiou uma linda estrela naquela noite especial. Os céus presenciaram uma beleza singular, luzeiro a guiar ao santo lugar. Divinal fulgor, em Belém raiou, refletindo excelsa glória do infante celestial, esplendor e majestade do eterno Deus e Pai. Linda estrela divinal, estrela divinal, reluzindo o dom celestial, ao mundo esperança traz,
o Deus de luz conosco está. Nasce Cristo para reinar. Divinal fulgor, no céu reluz, guia os magos do Oriente para ver o Rei Jesus. E quando o encontrarão, de pronto se prostrarão, adorarão ao Deus eterna luz, estrela divinal, reluzindo o dom celestial, ao mundo esperança traz. O Deus de luz conosco está. Nasce Cristo para reinar. Ó, vem Senhor iluminar nossos corações, traz radiar tua luz a todas as nações. Estrela divinal, brilha em nós o dom celestial. Ao mundo esperança traz, somente em ti nós temos paz. Vida plena tu nos dás. Reluzindo o dom celestial, ao mundo esperança traz, em ti nós temos luz, paz, nossa luz e nossa paz. Salvo da espada do rei Herodes no Egito, o menino crescia e se fortalecia, enchendo-se de sabedoria. E a graça de Deus estava sobre ele, até que, após ser batizado por João Batista, iniciava seu ministério, pregando a todos que se arrependessem de seus pecados, pois era chegado o reino de Deus. Só em Jesus encontro paz. É minha luz, o meu cantar. A minha força nele está. Na tempestade tenho paz. Que grande amor, que grande paz. O meu temor embora vai. Meu Redentor é tudo em mim. Firme no amor de Deus estou. Só em Jesus que veio a nós, como um cordeiro se entregar, mostrou amor e retidão, morrendo por amor a nós, na rude cruz onde morreu. Jesus cumpriu o amor de Deus e lá levou o meu pecado. Posso em Cristo livre estar.
firmado estou. Só em Jesus encontro paz, é minha luz do meu cantar, a minha força nele está. Na tempestade tenho paz, que grande amor, que grande paz, o meu temor embora vai, meu Redentor é tudo em mim, firme no amor de Deus estou. Só em Jesus estou. Só em Jesus estou. E o Verbo se fez carne, habitando entre nós, cheio de graça e bondade. A glória de Deus revelada em cada gesto, cada palavra e cada passo que ele deu aqui. Multidões se maravilhavam com o seu ensino e exaltavam ao Pai por seus milagres. Mas Deus tinha um plano diferente do que esperávamos para o desfecho da vida de seu próprio Filho. No Getsemane foi que meu Jesus orou, se entregando ao Pai mais uma vez. Logo vieram pessoas para o levar para a maior das provações. Ele tanto amou, tudo suportou. Ele carregou a nossa cruz. Oh, ver os cravos nas mãos, seu corpo a sofrer naqueles momentos de dor. Ver o mestre a chorar, e foi por você que ele mostrou tanto amor. Os soldados cuspiam no seu rosto nu. Posso ouvir o clamor da multidão. Jesus a olhar aquele céu azul, pede ao Pai que lhes dê o seu perdão. Ele tanto amou, tudo suportou. Ele carregou a nossa cruz. Os cravos nas mãos, seu corpo a sofrer naqueles momentos de dor. Ver o mestre a chorar por você, que ele mostrou tanto amor. Ele tanto me amou, por mim soltou. Ele carregou a minha cruz. Vem ver os cravos nas mãos, seu corpo a sofrer naqueles momentos de dor.
salvo além do rio. Ele foi desprezado e rejeitado pelos homens, um homem de tristeza e familiarizado com o sofrimento. Como alguém de quem os homens escondem o rosto, foi desprezado. E nós não o tínhamos em estima. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós o consideramos castigado por Deus, por ele atingido e afligido. Mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões. Foi esmagado por causa de nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas nós fomos curados. A cruz, o espinho viu, as lágrimas, o seu sofrer. O meu Senhor na cruz está, não posso suportar. O que o fez se entregar, pagar o preço lá na cruz. Como um cordeiro foi morrer pra vir me resgatar. Tudo por amor divina, infinita graça salvou a todos nós. Jesus cumpriu o plano de amor. Seu sangue, seu sofrer, foi tudo por amor. Levou o meu pecado e dor, se entregou em meu lugar, não se importou sofrer por mim, pra vir me libertar. Jamais palavras vão dizer da compaixão do seu viver, o amor mostrado lá na cruz, morrendo em meu lugar. Tudo por amor divina, infinita graça salvou a todos nós. Jesus cumpriu o plano de amor. Seu sangue, seu sofrer, foi tudo por amor. Antes de existir, sim, Deus já nos amava, pensou em nós, morreu por nós. Tudo por amor divina, infinita graça salvou a todos nós. Jesus cumpriu o plano de amor. Seu sangue, seu sofrer, foi tudo por amor. Seu sangue, seu sofrer,
tudo por amor. Sim, ele morreu pelo meu e pelo seu pecado. De forma imerecida, seu corpo foi partido e seu sangue derramado em sacrifício, para que hoje possamos ter paz com Deus. Quem pagaria uma dívida tão alta por mim? Quem poderia presentear tão enorme graça aos homens? Uma ovelha muda perante seus tosqueadores e um leão bravo, pronto a enfrentar seus maiores inimigos, a dor e a morte. Não se viu beleza em sua face, o seu povo desprezou. Nele nada viam que agradasse, o seu povo rejeitou. Homem de dores, mais do que ninguém soube o que é sofrer. Foi humilhado, mesmo em grande dor não reclamou. Por meus pecados padeceu, por minhas culpas ele morreu. E apesar das feridas eternas nas mãos, minhas transgressões ele esqueceu. Não há amor maior do que esse, dar a própria vida por quem o rejeitou. Não há amor maior do que esse, por a minha culpa em quem jamais pecou. Tanto amor eu não merecia, mas por seu amor sua dor me curou. O sangue que verteu de suas feridas me transformou, me salvou. Por meus pecados padeceu, por minhas culpas ele morreu. E apesar das feridas eternas nas mãos, minhas transgressões ele esqueceu. Não há amor maior do que esse, dar a própria vida por quem o rejeitou. Não há amor maior do que esse, por a minha culpa em quem jamais pecou. Tanto amor eu não merecia, mas por seu amor sua dor me curou. O sangue que verteu de suas feridas me transformou, me salvou. O sangue que verteu de suas feridas me transformou, me salvou, salvou. Nosso amado Cristo estava morto. Como superar tamanha perda? A esperança do mundo, agora dentro de uma tumba, estava vigiada por fortes guardas. Os discípulos, decepcionados com a terrível visão de dor e sofrimento de seu mestre, voltaram às suas vidas como se a jornada tivesse chegado ao fim. Chegado ao fim? Será que esqueceram de quem ele era? Será que esqueceram do poder de seu Pai? Será que eles não entenderam o que ele mesmo lhes dissera? A memória pode ter lhes falhado, mas rumores de uma pedra girando e um túmulo vazio encheram seus corações de dúvida e espanto,
até que finalmente chegou a grande revelação. Ele ressuscitou! Está vivo! Veja seu rosto, toque nas suas mãos e creia de coração, porque Ele vive, há esperança no amanhã. Aleluia! Nós estamos aqui, bem diante de Ti. Nós somos povo Teu. Pelo Teu grande amor declarado a nós, Pra sempre Tu serás. Pra sempre Tu serás. Exaltado sim no trono Tu estás, cheio de poder, com honra e retidão. Rei dos reis, és soberano Deus. Cristo, só Tu és tão digno de louvor. Estamos todos aqui proclamando que és Rei e nosso amado Pai. nosso Deus Redentor, vamos sim adorar com hinos de louvor, com hinos de louvor, de louvor. Exaltado sim no trono Tu estás, cheio de poder, com honra e retidão. Rei dos reis, és soberano Deus. Cristo, só Tu és tão digno de louvor. Saudai o nome de Jesus, arcanjos vos prostrai. O Filho do glorioso Deus, com glória coroai. O Filho do glorioso Deus, com glória, sim, coroai. Exaltado sim no trono Tu estás, cheio de poder, com honra e retidão. Rei dos reis, és soberano Deus. Sim, Cristo, só Tu és. Sim, Cristo, só Tu és. Sim, Cristo, só Tu és. Tu és tão digno de
Boa noite, meus queridos. Que bela mensagem que Deus nos trouxe essa noite através desse musical. Mas eu gostaria então de concluir aí essa mensagem, trazendo algumas reflexões sobre a Páscoa do Senhor e dizendo que Cristo é a nossa verdadeira Páscoa. Eu quero convidar você então a abrir a sua Bíblia no livro de 1 Coríntios, capítulo 5, do versículo 6 até o versículo 8. 1 Coríntios, capítulo 5, do versículo 6 até o versículo 8. Nós lemos assim: o orgulho de vocês não é bom. Vocês não sabem que um pouco de fermento faz toda a massa ficar fermentada? Livrem-se do fermento velho, para que sejam massa nova e sem fermento, como realmente são. Pois Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi sacrificado. Por isso celebremos a festa, não com fermento velho, nem com fermento da maldade e da perversidade, mas com os pães sem fermento, da sinceridade e da verdade. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, nós queremos te pedir que dessa noite o Senhor fale aos nossos corações e nos mostre como devemos celebrar a Páscoa do Senhor. É em nome de Jesus que nós pedimos e agradecemos. Amém e amém. Meus amados, quando nós falamos da Páscoa, nós estamos falando de uma festa que começa lá no Egito, quando o povo de Israel passou 430 anos debaixo do cativeiro, debaixo da escravidão, né? Aquele povo então sofrendo, ele de repente, né? Deus ouve o clamor, Deus ouve, né, o choro, o sofrimento daquele povo e resolve então mandar um libertador. E esse libertador, ele traz uma mensagem de esperança, uma mensagem de vida, uma mensagem de renovação. E esse homem é Moisés. E Moisés então é enviado para Israel com a missão de libertar o povo de Israel que está sob o domínio do Egito, que está sob a escravidão de Faraó. É uma coisa interessante observar, meus queridos, que quando Moisés chega até o Egito, ele encontra um faraó com coração obstinado, né? Um homem idólatra, um homem que serve a muitos deuses. E Deus então vai mostrar que só existe um Deus, que ele é Deus sobre toda a terra, inclusive é Deus sobre a terra do Egito. E diz a Bíblia então que o coração do faraó endurecido resiste libertar o povo de Israel. Então Deus envia as pragas sobre o Egito. São 10 pragas ao todo. E cada praga é um juízo, cada praga é uma sentença sobre um Deus, né, do Egito. E aí diz então que a última praga é a praga do primogênito. Quando então Deus disse que enviaria o anjo do Senhor, que visitaria toda a casa na terra do Egito, tanto a casa daqueles que são livres, quanto também a casa daqueles que são escravos. Portanto, também a casa de Israel. Mas diz então que Deus dá uma instrução para Moisés e diz para Moisés: Moisés, sabe, para que o povo não pereça, para que o povo não sofra, para que da casa do povo de Israel o primogênito não seja então ceifado, vocês devem fazer um sacrifício. E aí Deus vai instruir como é que deveria ser esse sacrifício. E diz: olha, vocês devem pegar um cordeiro sem mancha, um cordeiro jovem, um cordeiro perfeito, e vocês devem sacrificar esse cordeiro no final da tarde. E esse cordeiro deve ser oferecido, né, em sacrifício ao Senhor. E vocês então vão pegar o sangue daquele cordeiro e vão colocar nos umbrais da porta, e vão pegar então aquele cordeiro inteiro e vão celebrar a Páscoa comendo aquele cordeiro juntamente com pães sem fermento. E diz então que aquilo que não fosse comido daquele cordeiro deveria então ser queimado e nada deveria sobrar. E Deus então vai orientar que o povo deveria celebrar a Páscoa já com as suas coisas arrumadas, já deveria celebrar a Páscoa, né, com sandálias nos pés, porque eles então sairiam naquela noite do Egito. Diz a Bíblia então que o anjo da morte, ou o anjo do Senhor, passou então pelo Egito. E aonde ele encontrou o sangue do cordeiro, ele poupou a vida do primogênito, porque ali o cordeiro já havia sido sacrificado. Mas na terra do Egito houve sangue, houve sofrimento, houve dor. E sabe, meus irmãos, então o povo de Israel foi liberto do domínio de Faraó e pôde então começar a sua peregrinação em direção à terra prometida.
E sabe, meus irmãos, essa festa judaica passou a ser celebrada anualmente pelo povo de Israel, em memória da libertação, em memória da salvação. E sabe o que significa dizer isso? Que Jesus Cristo, quando ele entra em Jerusalém, era na época da festa da Páscoa, que durava 7 dias. E Jesus então entra ali para cumprir uma profecia. E sabe qual era a profecia? Era o oferecimento de um cordeiro perfeito. Um cordeiro que tiraria, o homem da escravidão do pecado. E eu quero falar então sobre esse Jesus, que é o cordeiro pascal, que é o cordeiro perfeito. E que ele também foi aquele que lá no Egito, foi representado pelo cordeiro que foi sacrificado. E eu queria então trazer para você algumas verdades sobre o sacrifício de Jesus e sobre a Páscoa. A primeira verdade que eu quero trazer para você é que somente o sangue do Cordeiro pode nos livrar. Somente o sangue do Cordeiro pode trazer libertação de verdade. Sabe, quando nós lemos o que Paulo diz em Romanos capítulo 3, 23, diz assim: pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Meus irmãos, significa dizer que eu sou pecador, que você é pecador, que todos pecaram. E sabe, estar destituído da glória de Deus significa dizer que nós não estamos na presença de Deus. Nós estamos distante de Deus, porque o pecado faz separação entre nós e Deus. E sabe o que Jesus vai dizer? Ele diz assim, digo-lhe a verdade, lá em João capítulo 8, versículo 34, ele diz, digo-lhe a verdade, todo aquele que vive pecando é escravo do pecado. Veja, meus irmãos, a primeira coisa que nós entendemos é que o pecado faz separação entre nós e Deus. A segunda coisa que nós entendemos é que aquele que pratica o pecado é escravo do pecado. E sabe, assim como o povo de Israel precisava de um libertador, nós que éramos escravos do pecado, nós que estávamos condenados, como diz Romanos capítulo 6, versículo 23, porque o salário do pecado é a morte. E quando nós falamos de morte, nós não estamos falando dessa morte aqui da carne, mas nós estamos falando de uma outra morte muito pior, que é uma separação eterna de Deus, é um distanciamento de Deus, que é então a segunda morte, que é o inferno, que é pensar em passar uma eternidade distante do Senhor. Então, meus irmãos, meus queridos amigos, nós vamos entender que assim como o povo de Israel era escravo no Egito, nós também éramos escravos do pecado. Assim como o povo de Israel estava condenado à morte, naquela noite, nós também estávamos condenados à morte eterna. Mas sabe o que a Bíblia vai dizer? A Bíblia diz então que porque Deus é amor, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E sabe como é que Deus vai produzir libertação para você e para mim? Através de um Cordeiro perfeito, através do Senhor Jesus Cristo. Jesus Cristo era um Cordeiro perfeito, era um Cordeiro sem mancha, nele não havia pecado. E aí o que nós vamos entender é que Jesus Cristo morre para que você seja purificado dos seus pecados. O sangue de Jesus, ele purifica a minha vida, ele purifica também a sua vida, se você quiser nessa noite. E sabe o que diz João capítulo 1, versículo 29? Diz assim, João Batista, quando olha Jesus, diz para ele, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Meus irmãos, o pecado nos faz inimigo de Deus, o pecado nos distancia de Deus. E sabe, Jesus quer libertar você. Jesus quer libertar a sua família da dominação e da condenação do pecado. E Ele quer dar para você uma nova vida e uma vida eterna. Mas isso só é possível através do sangue do Cordeiro, através do sangue de Jesus. E é por isso que naquela noite, Jesus então se entrega não tendo culpa, para que você e eu pudéssemos ter esperança. Outra coisa que nós vamos entender é que fora do sangue de Jesus não há libertação. Fora do sangue de Jesus não existe vida eterna. Fora do sangue de Jesus, o que espera você é a morte e a destruição eterna. Mas sabe, a segunda coisa que nós entendemos
é que quem foi liberto pelo sangue de Jesus precisa comer da carne do cordeiro. Moisés recebeu uma instrução muito clara naquela noite. Diz, olha, vocês devem pegar o cordeiro, ele deve ser assado, e aquele cordeiro assado, então, ele deve ser consumido todo ali. Aquele cordeiro deve ser comido por vocês antes de vocês partirem. E aquilo que vocês não conseguirem comer, vocês devem queimar. E sabe o que Jesus vai dizer em João capítulo 6, versículo 54? Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem vida eterna e eu ressuscitarei no último dia. Olha, meus queridos irmãos, olha o que Jesus está dizendo. Quem come da minha carne e quem bebe do meu sangue tem a vida eterna e eu o ressuscitarei no último dia. Nós entendemos então que aquele que está em Cristo precisa se alimentar de Jesus. E alimentar-se de Jesus significa dizer que aquela pessoa deve buscar, um alimento sólido, que é a palavra de Deus, que aquele indivíduo deve então participar, da comunidade do povo de Deus. Quando nós celebramos a Páscoa do Senhor, nós estamos dizendo que o corpo de Cristo está em nós. E mais do que isso, que nós somos, a partir daquele momento, o corpo de Cristo. Porque existe aí, se você perguntar para os nutricionistas, eles vão dizer que nós somos aquilo que nós comemos. Então, se nós nos alimentarmos da palavra de Deus, se nós nos alimentarmos dos ensinamentos de Jesus, se nós buscarmos comunhão com Deus, se nós formos lavados e regenerados pelo sangue de Jesus, verdadeiramente nós seremos livres. Então, meus irmãos, meus amigos, nós devemos entender que, assim como o povo de Israel, ao sair do Egito, precisava estar bem alimentado para que ele pudesse atravessar o deserto e chegar até a terra prometida. Todo aquele que recebe Jesus na sua vida como seu Salvador precisa se alimentar de Jesus, porque existe um caminho a ser percorrido até o dia em que o Jesus vem buscar a sua igreja. E esse caminho é o caminho da santificação. E se você quer ter uma vida de santificação, você precisa se alimentar das palavras do Mestre. A Bíblia diz que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. A terceira coisa que nós vamos entender é que aquele que está em Cristo precisa lançar fora o velho fermento. Na Páscoa do Senhor não existe espaço para o velho fermento. Quando nós olhamos nas Escrituras Sagradas, nós entendemos que o velho fermento representa o pecado. O velho fermento significa os ensinamentos antigos. O velho fermento significa um modo de ver e de praticar a vida distinta daquilo que é o padrão de Deus. Quando o povo de Israel então se preparava para celebrar a ceia, havia uma orientação muito clara. Vocês não devem comer pão com fermento. Você sabe como era feito o fermento pelo povo de Israel? Pegava-se uma massa velha, deixava aquela massa velha então fermentar, e aí misturava-se aquela massa velha à massa nova. E Jesus diz, olha, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Você agora é convidado a deixar o pecado, você deixar o seu modo de vida anterior e andar em novidade de vida, meu querido. A Páscoa, então, judaica, era celebrada sem fermento. E a nossa Páscoa também é celebrada sem o fermento. E esse fermento é o pecado. Nós passamos a entender que o fermento era algo que precisava ser abandonado. Eu não sei o que precisa ser abandonado na sua vida, meu querido. Eu não sei qual é o pecado que tem escravizado você, mas agora nessa novidade de vida, você é convidado a viver de forma completamente diferente do que você vivia antes. A Bíblia diz que aquele que mentia, aquele que roubava, não rouba e não mente mais. Então, nós vamos entender que a Páscoa nos aponta então para um novo começo, nos aponta para uma nova vida, uma vida com Cristo, uma vida diferente. Em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17, 2 Coríntios, capítulo 5, 17, diz: assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. A Páscoa
é um começo de uma nova vida para o povo de Israel. A Páscoa de Cristo também deve vir com novidade de vida. A Páscoa de Cristo deve vir, com um começo de vida aonde você se torna uma nova criatura. Meu querido, então eu queria encerrar minha palavra nessa noite dizendo a você que Cristo quer oferecer essa novidade de vida. E sabe como a Páscoa termina? A Páscoa termina com a ressurreição de Cristo. E a Bíblia diz que todo aquele que está em Cristo, quando morre, passa da morte para a vida. Sabe por quê? Porque quando Jesus vier, ele vai ressuscitar todos os mortos, tanto os justos quanto os injustos. Mas aqueles que estão em Cristo ressuscitarão para uma novidade de vida, para habitar com o Senhor na Nova Jerusalém, na Jerusalém Celestial. E se você nessa noite quer entregar a sua vida para Jesus, coloque o seu nome aí no chat e diga: olha, eu quero começar uma novidade de vida, eu quero deixar de ser escravo do pecado, eu quero abandonar as velhas práticas e eu quero viver então, de tal forma que a minha vida agrade ao Senhor. Feliz Páscoa para você, que Deus o abençoe. Nosso Cristo morreu, mas ressuscitou. E um dia todos nós que cremos iremos também ressuscitar juntamente com Ele. Que promessa maravilhosa! Convidamos nesse instante todos a louvarem ao Senhor com toda a alegria, celebrando esse Deus que enviou o seu Filho para morrer por nós numa cruz e assim tirar-nos das trevas para a sua maravilhosa luz. João viu o trono, morada de Deus, santa cidade, Jerusalém, sua luz brilhava como um cristal. Tanta beleza é sem igual. Ao redor do trono existe um rio, a árvore da vida. Sim, ele viu. Eu quero ir pra este lugar, Jerusalém, Jerusalém, Jerusalém. Vou caminhar nas ruas de ouro, irei abraçar o meu mestre Jesus. Jerusalém, vou descansar às margens do rio, na cidade, cidade de luz, cidade de luz. João viu os santos louvando ao Senhor, digno é o Cordeiro de honra e louvor. Não viu mais noite nem escuridão, pois o próprio Mestre ilumina Sião. Perto está o dia em que subirei e no lar de paz eu morarei. Eu quero ir a esse lugar, Jerusalém, Jerusalém. Vou caminhar nas ruas de ouro, irei abraçar o meu mestre Jesus. Jerusalém, vou descansar nas margens do rio, na cidade, cidade de luz, Cidade de luz. Jerusalém, Jerusalém,
ser Jesus, vai ser Jesus. Jerusalém, vou descansar, às margens do rio, na cidade, cidade de luz, cidade de luz, morada de Deus, Jerusalém, cidade de luz.